Se hoje você sente que não pode mais, que suas forças se esgotaram e que Deus guarda silêncio enquanto o seu mundo desmorona, pare um momento. Não é por acaso que você está aqui. O que você está vivendo não é o fim. É o sinal de que a sua bênção está mais perto do que imagina. A Bíblia nos revela uma verdade que transforma a dor em esperança. A seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Cada grande vitória nas Escrituras foi precedida por uma batalha feroz. Moisés enfrentou o Mar Vermelho justo antes de cruzar para a liberdade. Os muros de Jericó caíram na 7ª volta, quando o cansaço era insuportável. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. A pressão extrema que hoje o angustia não é abandono divino, é o limiar do seu cumprimento. Antes de começar, quero que declare nos comentários: eu sigo firme. Não desisto agora. Que essa confissão pública seja o primeiro ato de fé que ative a sua vitória. Agora sim, respire fundo. Deus está prestes a falar com você. E o que você ouvir aqui pode mudar a sua história para sempre. Número 1. Reconheça o limiar. A pressão final é sinal de proximidade. Há momentos na vida em que a pressão parece insuportável. Você se levanta a cada dia e sente que o fardo está mais pesado, que o silêncio de Deus se prolonga, que as forças se esgotam justamente quando mais precisa delas. Mas ouça isto, essa pressão não é sinal de abandono, é sinal de proximidade. Você está no limiar, naquele ponto em que a batalha se torna mais intensa porque a vitória está prestes a se manifestar. Não confunda a escuridão antes do amanhecer com o fim do caminho. Muitas vezes é o último trecho antes de ver a promessa cumprida. Você tem se sentido assim ultimamente? Como se cada oração batesse no céu e voltasse, como se seus esforços não produzissem fruto. Às vezes a alma se cansa, não porque você tenha feito algo errado, mas porque está tão perto do cumprimento que o inimigo multiplica seu ataque. O cansaço nem sempre é consequência de erro. Muitas vezes é o sinal mais claro de que você está avançando. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:9: a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Essa é a chave. Não desfalecer, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Veja o exemplo de Jericó. O povo de Israel caminhou 6 dias ao redor de uma muralha que não mostrava nenhuma fenda. Mas foi na 7ª volta, quando os pés doíam e o cansaço era insuportável, que as muralhas caíram. Se tivessem desistido na 6ª, jamais teriam visto o milagre. Assim age Deus. Muitas vezes você não vê sinais visíveis, mas o cumprimento está sendo gerado no invisível. Não é que nada esteja acontecendo, é que o céu está preparando o momento exato para que o que foi prometido se revele. E o que dizer de Moisés, aquele servo fiel que conduziu o povo até a fronteira da terra prometida? Ele esteve tão perto, tão à beira do cumprimento, que seus olhos chegaram a vê-la, embora não tenha entrado nela. Não porque Deus fosse cruel, mas porque cada história tem um propósito diferente. Sua tarefa era levar o povo até o limiar. Outros continuariam depois. Às vezes, o seu papel é semear o que outros colherão, e ainda assim, sua obediência conta como vitória. O cumprimento nem sempre é visível, mas sempre se realiza no plano de Deus. Pense no corredor de uma maratona. Quando ele vê a linha de chegada ao longe, suas pernas tremem, sua respiração arde, sua mente grita para parar. Mas é justamente essa sensação que anuncia que está prestes a chegar. Se ele ceder ao cansaço nesse instante, todo o esforço ficará inconcluso. Assim também é com você. Se sente que não pode mais, talvez seja porque está correndo os últimos metros antes do milagre. A pressão final é o fogo que purifica, como o ouro que só brilha depois de suportar a temperatura mais alta. Por isso, hoje Deus te diz: não desista agora. Não confunda oposição espiritual com abandono divino. O inimigo se levanta com força justamente antes de a bênção chegar, porque sabe que, quando isso acontecer, ele já não poderá te deter.
A tempestade mais forte sempre precede a calma mais profunda. O silêncio mais denso é o que antecede a voz de Deus que rompe todo medo. E a lágrima mais amarga costuma ser aquela que abre caminho para o sorriso que você esperou por tanto tempo. Pergunte a si mesmo hoje: esta pressão me detém ou me anuncia proximidade? Estou vendo obstáculos ou sinais do cumprimento? Às vezes, o que você interpreta como resistência é, na verdade, confirmação. Se tudo está sendo abalado, pode ser porque Deus está removendo o velho para abrir espaço para o novo. Não se apresse em interpretar o processo com lógica humana. O reino opera com outra medida. O que parece perda, muitas vezes, é preparação. O que parece demora, frequentemente, é amadurecimento. Ore em silêncio e diga: Senhor, ensina-me a discernir, que eu não confunda o teu silêncio com tua ausência, nem o meu cansaço com fracasso. Dá-me olhos espirituais para reconhecer que este fogo está me purificando, não me destruindo. Essa oração humilde tem poder, porque ativa a fé que sustenta quando as forças humanas se esgotam. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar que Ele não te deixou nem por um instante. Se hoje você sente que a batalha se intensificou, não é porque Deus se afastou, é porque você está mais perto do que imagina. Ele não permite uma pressão sem propósito. O que você vive agora é a confirmação de que está avançando. Talvez você não veja, mas o céu está trabalhando. Cada lágrima que derramou rega a semente de uma colheita abundante. Cada oração feita em meio à dor está sendo respondida no tempo perfeito. Então respire, levante a cabeça e continue caminhando. Você não está sozinho neste trecho final. Deus está te acompanhando passo a passo, fortalecendo o seu coração para que chegue ao outro lado. Ele mesmo te renovará como a águia e fará com que você voe acima das tempestades. Não desista agora, a sua bênção está prestes a chegar. E quando a vir se manifestar, entenderá que valeu a pena cada segundo de espera, cada batalha travada, cada oração feita entre lágrimas. Porque no reino de Deus nada se perde, tudo se transforma para o bem daqueles que perseveram até o fim. Número 2. Normalize o seu cansaço. Deus renova na fadiga. Há dias em que a alma simplesmente não aguenta mais. Você sente que deu tudo, que orou, que acreditou, que se esforçou. E mesmo assim a resposta não chega. Seu corpo está cansado, seus pensamentos se turvam e seu espírito parece esgotado. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar a forma como você vê este momento. Cansar-se não significa que você fracassou. Significa que você tem lutado o bom combate da fé. O cansaço não é prova de fraqueza, mas evidência de que você continua avançando, de que não desistiu, de que mesmo em meio ao silêncio e ao peso, continua caminhando em direção à promessa. Deus não te julga por estar cansado. Ele te compreende. O próprio Jesus sentiu o peso do cansaço em sua alma. Em Getsêmani, o Filho de Deus se prostrou em terra e exclamou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não era falta de fé, era entrega total. Naquele instante de profunda angústia, Jesus nos ensinou que o cansaço não contradiz a fé, ele a purifica. É nos momentos de maior exaustão que se revela se a nossa confiança está nas nossas forças ou no Deus que renova os que esperam nele. A palavra diz com clareza em Isaías 40:31: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa. Novas forças, mas repare que não diz os que não se cansam, e sim os que esperam, porque o verdadeiro descanso não nasce de evitar o cansaço, mas de saber onde renovar a alma. Deus não espera que você seja invencível, apenas que se aproxime dele quando as forças se esgotam. Imagine uma lamparina a óleo. Depois de iluminar durante toda a noite, a chama vacila, o óleo se esgota e parece que logo vai se apagar.
Mas quando o dono a toma em suas mãos e a enche novamente, a luz volta a brilhar com mais força. Assim é a sua vida diante de Deus. Ele não permite que você se apague, mas precisa que você se aproxime para encher de novo a sua vasilha. Se hoje você se sente vazio, não se culpe. Aproxime-se. A fadiga não é motivo de vergonha, mas um convite divino ao descanso espiritual. Há uma linha muito sutil entre fraqueza e resistência. Não se trata de continuar correndo até colapsar, e sim de aprender a descansar em Deus sem abandonar a fé. Às vezes, pensamos que render-se é sinônimo de perder, mas no reino de Deus, render-se a Ele é vencer. Talvez seja a hora de soltar a necessidade de ter tudo sob controle e dizer: Senhor, estou cansado, mas não me afasto. Entrego-te minha fadiga, minha mente e meu coração. Renova em mim o que se esgotou. Essa oração sincera tem poder, porque abre espaço para que o Espírito Santo te fortaleça onde você já não pode mais. Quero que hoje você normalize o seu cansaço espiritual. Não o veja como sinal de pouca fé, mas como prova de que você tem caminhado fielmente. Cada lágrima, cada oração, cada tentativa conta. O cansaço apenas revela que a jornada foi longa, não que o destino se perdeu. O mesmo Deus que te chamou para esta travessia te promete renovar as forças. E essa renovação vem quando você faz uma pausa consciente, quando transforma sua fadiga em diálogo com Ele. Uma maneira simples de fazer isso é dedicar alguns minutos no fim do dia para um exame do coração diante de Deus. Não precisa de palavras elaboradas nem de rituais complicados. Apenas busque um momento de silêncio, respire fundo e siga este caminho. Primeiro, reconheça sua presença. Feche os olhos e lembre-se de que Ele está com você, mesmo quando não sente. Segundo, agradeça. Mesmo em meio ao cansaço, há motivos para dar graças. Uma conversa, um sorriso, uma porta que ainda não se fechou. Terceiro, reveja o seu dia. Pergunte: onde senti Deus hoje? Em quais momentos me afastei da sua paz? Quarto, peça perdão pelo que não fez bem. Não com culpa, mas com confiança na sua misericórdia. E por fim, entregue-lhe o seu propósito para o amanhã. Pai, dá-me força para continuar. Ensina-me a descansar em Ti enquanto sigo adiante. Essa pequena prática é um bálsamo para a alma cansada. Transforma o cansaço em comunhão, a culpa em consolo e a fadiga em fé. Não é uma técnica, é um encontro. É sentar-se com o Pai Celestial ao fim do dia e deixar que Ele te olhe com ternura, como quem abraça um filho depois de uma longa jornada. Portanto, se hoje você se sente no limite, não se castigue. O cansaço não te faz menos espiritual, te faz mais humano. E é nessa humanidade que Deus se glorifica. Ele não busca perfeição, busca corações sinceros. E quando um coração sincero se apresenta diante dele dizendo: estou cansado, mas continuo crendo, o céu inteiro se move em favor dessa fé. Não desista por se sentir esgotado. Essa sensação faz parte do processo. Deus renova aqueles que se atrevem a reconhecer o próprio cansaço. Ele enche sua lamparina vazia, levanta suas asas de águia e te ensina a voar novamente. Quando você achar que não pode mais, lembre-se, não está sozinho. Na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, e no seu cansaço, Ele está preparando o renovo que te levará mais longe do que imaginava. Porque quando tudo se esgota, o Eterno começa a agir. Número 3. Decida crer a cada dia. A fé é ato, não sentimento. Há dias em que a fé parece frágil, dias em que levantar é difícil, em que olhar para o céu e dizer confio em Ti parece um ato quase impossível. Mas é justamente aí que a verdadeira fé nasce, não na emoção, mas na decisão. A fé nem sempre se sente, ela se escolhe. E a cada dia, quando você abre os olhos, tem a oportunidade de decidir se vai crer no que vê ou no que Deus prometeu. Crer não é negar a realidade, é afirmar que existe uma realidade mais alta, a fidelidade de Deus, que nunca falha. A Escritura define assim em Hebreus 11:1.
A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Certeza, convicção. Duas palavras que falam mais de escolha do que de emoção. Não se trata de esperar sentir ânimo ou paz para crer. Trata-se de crer primeiro, e então o ânimo virá. Por isso, a fé madura não depende de como você se sente, mas em quem você confia. O poder da sua fé não está no seu tamanho, mas na sua direção. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, move-te, e ele se moverá. Ele não disse fé gigante, disse fé pequena. O importante não é quanta fé você tem, mas em quem a deposita. Às vezes pensamos que precisamos de uma fé inabalável, mas Deus nunca pediu isso. Ele sabe que somos pó, que somos humanos, que duvidamos. O que Ele espera é que mesmo com as mãos trêmulas você diga, hoje escolho crer. Mesmo que o medo grite, que o coração doa, que você não veja o caminho completo, escolha confiar. Porque a fé não é um sentimento, é um ato de vontade, uma decisão consciente de se apegar ao que Deus disse, ainda que seus olhos não vejam. Veja o exemplo de Abraão. A palavra diz em Romanos 4:20 que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. Abraão creu contra toda esperança. Quando a lógica dizia que era impossível, quando o tempo parecia vencê-lo, ele decidiu crer. Não porque se sentia forte, mas porque sabia em quem estava sua confiança. Essa é a fé que abre caminhos, a que permanece de pé mesmo quando tudo parece fechado. A fé é como uma pequena chave que abre uma porta enorme. Não é preciso forçá-la, apenas usá-la com constância. Cada vez que você ora, confia ou espera, está girando essa chave. Pode parecer um gesto pequeno, mas o céu se move com cada ato de fé. E assim, sem perceber, o que parecia impossível começa a se transformar. Porque quando você decide crer, o poder de Deus entra em ação. Às vezes, crer não mudará o que você vê, mas mudará como você vê. A fé é essa lâmpada que você carrega no meio do túnel. Ela não mostra toda a saída, mas dá luz suficiente para o próximo passo. E isso basta. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa confiar que aquele que o guia não o deixará no meio do percurso. Cada passo de fé, por menor que pareça, o aproxima do cumprimento. Por isso, todas as manhãs, antes de se levantar, faça uma declaração simples, mas poderosa. Hoje escolho crer. Diga com o coração, mesmo que sua mente ainda duvide. Não importa se ontem você teve medo, se chorou à noite ou se hoje está sem forças. O importante é que hoje decida confiar de novo, porque a fé se renova a cada dia, como o amanhecer. Não se trata de ter uma fé perfeita, mas uma fé perseverante. Uma fé que tropeça, mas não desiste. Deus não pede uma fé imensa, pede uma fé viva. E essa fé se alimenta de pequenas decisões diárias. Orar quando não sente, agradecer quando nada muda, louvar quando a dor pesa. É nesses atos cotidianos que a fé se fortalece, em silêncio, sem aplausos, mas com poder. Se hoje está difícil crer, lembre-se disto. Sua fé não precisa ser gigante, só precisa estar colocada no Deus gigante que prometeu acompanhá-lo. Ele não falha, ele não mente, ele não se atrasa. Cada vez que você escolhe crer, mesmo com lágrimas, o céu vê. E Deus responde a essa fé simples, porque para Ele não há oração pequena, nem ato de confiança insignificante. A fé é a ponte entre o seu agora e o que Deus já preparou para você. Pode ser que ainda não veja a bênção, mas ela já está a caminho. Por isso, não deixe que suas emoções governem sua fé. Deixe que sua fé governe suas emoções. Decida crer mesmo quando não entende, porque crer é amar a Deus mais do que as próprias razões. Hoje Deus te diz, não desista, não deixe que a dúvida apague o que o Espírito acendeu em você. Continue declarando com coragem. Creio, mesmo que não veja. Confio, mesmo que não entenda. Espero, mesmo que demore,
porque no final os que creem verão sua promessa cumprida. E quando olhar para trás, perceberá que cada dia em que escolheu crer, cada oração, cada passo, foram os que abriram a porta que hoje te permite ver o milagre que tanto esperava. Número 4. Obedeça no oculto. Fidelidade invisível abre portas visíveis. Há atos de obediência que não saem em fotos, que ninguém vê, que não recebem aplausos nem reconhecimento. E ainda assim, são os que mais movem o coração de Deus. A verdadeira fidelidade é provada quando ninguém está te observando, quando você continua fazendo o que é certo, mesmo quando parece que nada muda. Nesses momentos de silêncio, quando apenas Deus e você sabem o que foi entregue, é aí que se constrói o caráter que sustentará a bênção que virá. A obediência no oculto é o terreno onde germina a promessa que mais adiante florescerá à vista de todos. Jesus disse claramente em João 14,15: Se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência não nasce do medo nem do interesse, mas do amor. Não se trata de cumprir para receber algo, mas de obedecer porque amamos aquele que nos salvou. Amar a Deus é confiar que cada passo de obediência, ainda que pareça pequeno, tem um propósito eterno. Quando você faz o certo sem buscar recompensa, está dizendo: Pai, não obedeço pelo que me dás, obedeço por quem tu és. Essa é a fidelidade que transforma a vida e abre portas que nenhum homem pode fechar. Pense em Noé. Ele construiu uma arca durante 120 anos sem uma única gota de chuva, sem aplausos, sem compreensão, até com zombarias. Mas continuou obedecendo. Não por conveniência, mas por fé. O que parecia absurdo para o mundo era a preparação divina para a salvação. Essa obediência silenciosa foi a que mudou a história. Noé não buscou reconhecimento, buscou agradar a Deus. E quando chegou o tempo, o mesmo Deus que o viu martelar em solidão o honrou publicamente, salvando sua família e estabelecendo com ele uma nova aliança. Assim age Deus. Ele vê em segredo o que você faz por amor e, no tempo certo, recompensa em público. As sementes que você planta no oculto, sob a terra do anonimato, germinarão e darão fruto no tempo devido. As raízes de uma árvore crescem na escuridão, ocultas, mas são elas que sustentam sua grandeza. Da mesma forma, as raízes da sua obediência estão fortalecendo sua alma para sustentar o peso da bênção que vem. A profundidade invisível sempre precede a visibilidade do fruto. Às vezes, sua obediência se parece com semear à noite. Não há testemunhas, nem eco, nem resultado visível, mas há um Deus que observa cada gesto, cada sacrifício, cada decisão certa que você toma em silêncio. Ele sabe quando você escolhe perdoar sem que ninguém saiba, quando ajuda alguém sem esperar agradecimento, quando ora por quem te feriu, quando dá sem esperar retorno. Nada disso passa despercebido diante dele. Jesus disse que nem um copo de água fria dado em seu nome ficará sem recompensa. O que você faz no oculto tem registro eterno no coração de Deus. Por isso, não se canse de ser fiel, ainda que pareça inútil. A fidelidade invisível sempre abre portas visíveis. Talvez hoje ninguém perceba, mas o céu está anotando. E chegará o dia em que o mesmo Deus que viu sua entrega em segredo te honrará diante de muitos. Não porque você buscou isso, mas porque o amou com sinceridade. O mundo mede o sucesso pelos resultados, mas Deus mede o amor pela constância na obediência. Aprenda também a distinguir entre o que você entrega e o que administra. Há coisas que Deus te pede para soltar. Isso é rendição. E há outras que Ele confia a você para cuidar. Isso é mordomia. Ambas exigem obediência. A rendição te esvazia do controle e a mordomia te ensina a ser responsável com o que tens. Quando você obedece nessas duas dimensões, sua vida se alinha ao propósito divino.
Deus não busca servos perfeitos, mas corações dispostos que digam: eis-me aqui, Senhor, faz em mim segundo a tua vontade. Não subestime os pequenos atos de fidelidade diária. Orar quando ninguém lembra de você, servir quando ninguém vê, manter a integridade quando ninguém observa, são gestos que, no reino de Deus, têm peso eterno. Às vezes, o mais sagrado se constrói no mais simples. A obediência silenciosa é uma semente espiritual que o Pai cultiva com o olhar. E quando chegar o tempo da colheita, essa semente se transformará em uma bênção que você não poderá esconder. Deus não busca espetacularidade, busca sinceridade. Ele não precisa de grandes gestos, mas de amor autêntico. Ele se agrada mais do coração obediente do que do sacrifício visível. Quando você age por amor, sem buscar aplausos, reflete o coração de Cristo, que obedeceu ao Pai até a cruz, não por recompensa, mas por amor. Sua obediência no oculto, no silêncio do Getsêmani, foi o que abriu as portas da salvação para o mundo inteiro. Hoje te convido a praticar uma obediência invisível. Faça algo por amor a Deus que ninguém mais saberá. Perdoe em silêncio quem te feriu. Dê um passo generoso sem contar a ninguém. Ore por alguém sem que a pessoa saiba. Faça disso uma oferta de amor. Diga a Deus: este ato é só para ti. Cada vez que você faz isso, fortalece o vínculo com o seu Criador. Planta uma semente de eternidade. Lembre-se, a obediência que você pratica quando ninguém te vê é a que mais honra o céu. Talvez o mundo não celebre, mas o Pai valoriza. Ele está construindo sua recompensa enquanto você constrói fidelidade. Não desista. Continue obedecendo com amor, porque em breve você verá florescer o que plantou em segredo. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada decisão silenciosa, cada sim dito a Deus, foi o alicerce invisível de uma bênção visível que transformará sua vida. Número 5. Abrace o Kairós de Deus. O tempo dele é melhor que o seu. Há algo que você precisa lembrar hoje. Deus não trabalha com relógios humanos. Ele não se guia pela ansiedade dos seus dias, nem pelas datas que você marcou no seu calendário. O tempo dele não se mede em horas, mas em maturidade. E o que parece demora, na verdade, é uma preparação amorosa. Quando Deus demora, não está sendo indiferente. Está agindo em um tempo diferente, o Kairós, o momento exato em que tudo se encaixa. Por isso, quando sentir que a sua bênção não chega, não diga: Deus se esqueceu de mim. Diga antes: Deus está amadurecendo algo em mim para que quando chegar, não se perca. O profeta Abacuque escreveu uma palavra que continua viva hoje. Em Abacuque 2:3 diz: ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Isso significa que há promessas que não foram negadas, apenas estão sendo ajustadas. Deus não chega tarde nem cedo, ele chega exatamente quando o propósito dele e a sua preparação se cruzam. A isso a Bíblia chama de Kairós, o tempo oportuno, o momento divino em que tudo converge. Enquanto você mede em cronos, em dias, meses ou anos, Deus mede em processos. Ele sabe quanto fogo o seu caráter precisa, quanta raiz a sua fé requer, quanta humildade deve germinar antes que floresça a bênção. Olhe para a história de José. 13 anos se passaram entre o sonho e o cumprimento. 13 anos de rejeição, prisão e esquecimento. Mas cada ano fez parte do plano. Se o sonho tivesse se cumprido antes, José não teria o caráter necessário para sustentar a autoridade que o Egito precisava. Cada dia de espera forjou o líder, cada lágrima moldou o administrador do milagre. Deus não estava em silêncio, estava preparando-o. Assim também é com você. A demora não é castigo, é formação. O forno do tempo purifica a intenção do coração. Pergunte-se hoje, com honestidade e sem culpa, o que Deus está formando em mim durante esta espera. Talvez Ele esteja ensinando paciência, talvez esteja ensinando você a soltar o controle ou simplesmente a confiar sem condições.
Às vezes, Deus não muda a situação porque está mudando você. Quando você muda, a promessa encontra o terreno fértil para se manifestar. É como o padeiro que espera a massa crescer. Se ele tentar acelerar o processo, o pão se estraga. Mas se espera o tempo certo, o resultado é perfeito. O processo dói, sim, mas a perfeição de Deus exige espera. A demora de Deus nunca é uma demora vazia. Ele aproveita cada segundo da sua espera para escrever capítulos que você ainda não compreende. Se pudesse ver o quadro completo, perceberia que tudo faz sentido. As portas que não se abriram, as pessoas que foram embora, os silêncios que frustraram você, tudo isso fazia parte do tecido invisível do seu propósito. Nada é coincidência, tudo faz parte do tempo perfeito dele. O apóstolo Pedro explicou isso com ternura em sua carta quando disse: "Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia." Isso significa que Deus não se guia por urgências, ele se guia por propósito. Enquanto você pensa que está parado, Deus está tecendo conexões, alinhando oportunidades, preparando corações e abrindo caminhos que você ainda não pode ver. Não é que ele não escute você, é que ainda não é o momento de revelar. O tempo de Deus não apenas traz a bênção, também prepara você para sustentá-la. Se a recebesse antes, talvez não conseguiria cuidar dela. Há bênçãos que precisam que você amadureça, cresça e deixe o velho antes de receber o novo. Por isso, quando se perguntar por que Deus demora, mude para o que Deus está fazendo em mim enquanto espero. Essa mudança de foco transforma a ansiedade em confiança e o desespero em fé madura. Lembre-se da promessa de Abacuque: certamente virá. Não diz talvez, não diz se você fizer tudo certo, diz certamente. Isso significa que a promessa está garantida, mas o tempo é definido por Deus. Ele não é prisioneiro do calendário. Ele é o Senhor do tempo. O kairós dele chega quando o processo produziu em você o necessário para sustentar o que foi pedido. Pense na semente. Quando é enterrada, parece que morre, mas na verdade está germinando. Durante meses ninguém vê nada. No entanto, as raízes crescem nas profundezas. E um dia, no momento certo, ela brota com força. Assim acontece com você. Pode ser que agora você não veja o resultado, mas as raízes da sua fé estão se aprofundando. E quando chegar o kairós de Deus, quando o céu disser agora, tudo o que você esperou florescerá de uma só vez. Por isso, hoje Deus te diz: solte a pergunta quando. Você não precisa saber a data exata. O que precisa é confiar no processo. Pergunte antes: Senhor, o que o Senhor está formando em mim durante esta espera? Essa é a oração que transforma a angústia em paz. Escreva, fale, declare. Deus não ignora os que esperam nele. Pelo contrário, ele os honra com um final mais belo do que imaginaram. Então respire, descanse e não se desespere. A sua história não está parada, está sendo orquestrada. Cada demora é um encontro divino disfarçado de silêncio. Cada dia que passa aproxima você do cumprimento. O Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará no tempo dele. Quando esse kairós chegar, tudo fará sentido. E você entenderá que o tempo dele não apenas foi melhor, foi perfeito. Porque ele nunca se atrasa, nunca se adianta e sempre chega exatamente quando a sua glória pode brilhar mais na sua vida. Número 6, treine o seu olhar. Onde você fixa os olhos, a sua fé cresce. Há uma verdade que transforma a maneira como você enfrenta cada dia. O que você olha, cresce. Aquilo em que você fixa os olhos se expande na sua mente, ocupa o seu coração e acaba moldando a sua fé. Por isso, a pergunta-chave não é apenas o que está acontecendo na minha vida, mas onde estou colocando o meu olhar. Porque quando você foca nas ondas, o medo cresce. Mas quando olha para o Senhor, a paz floresce. Pedro viveu isso na pele.
Caminhou sobre as águas enquanto o seu olhar estava fixo em Jesus, mas quando desviou os olhos para o vento e o mar, começou a afundar. Não foi a tempestade que o venceu, foi a distração. A fé não se enfraquece por falta de poder divino, e sim por excesso de foco no terreno. Isaías 26:3 expressa isso com uma clareza preciosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa promessa revela um segredo espiritual. A paz não depende das circunstâncias, mas da direção dos seus pensamentos. Se a sua mente permanece fixa em Deus, a tempestade pode rugir, mas a sua alma permanecerá serena. A fé madura não ignora os problemas, apenas decide olhar mais tempo para o Senhor do que para as dificuldades. Faça a si mesmo uma pergunta pastoral que pode mudar o seu dia. Isso que estou olhando alimenta a minha fé ou o meu medo? Porque você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode escolher onde focar a sua atenção. Cada pensamento é como uma semente. Plante as certas. Quando perceber que está olhando apenas para o problema, não se culpe. Apenas redirecione o olhar com ternura. Não se trata de negar a realidade, e sim de lembrar quem governa sobre ela. Cada vez que a sua mente se distrair com o caos, diga suavemente: os meus olhos estão no Senhor. Salmo 25:15. Imagine isso como uma bússola espiritual. Quando ela se desvia, não está quebrada, apenas precisa se orientar novamente para o norte. Assim deve ser a sua atenção. Flexível, mas fiel. Deus não pede perfeição, Ele pede direção. Se hoje você percebeu que olhou demais para o problema, não se condene. Volte a olhar para Jesus. Ele é o seu norte, o seu eixo, o seu ponto fixo. O olhar constante para Ele é a disciplina que fortalecerá a sua fé em meio ao caos. A própria natureza nos ensina. Olhe o girassol. Ele gira o dia todo seguindo o sol. Não importa se há nuvens ou vento, seu instinto o direciona sempre para a luz. Assim também a sua alma pode ser treinada para seguir a presença de Deus, mesmo quando o ambiente não é perfeito. Não deixe que a sua mente vague sem propósito. Oriente-a com suavidade para a luz de Cristo. Em cada pensamento, emoção ou distração, volte ao centro e sussurre: Senhor, os meus olhos estão em Ti. Pedro não afundou porque o mar fosse mais forte que a sua fé, mas porque deixou de olhar para o Mestre. E quando o medo o cercou, Jesus estendeu a mão e o levantou. Esse gesto resume o coração do Pai. Mesmo quando você se distrai, Ele não deixa você cair completamente. Ele te ensina a olhar de novo. Por isso, treinar o seu olhar não é um exercício de rigidez espiritual, mas uma prática de amor. É lembrar, vez após vez, que seus olhos têm uma direção divina. Faça dessa verdade uma prática diária. Pegue um pequeno cartão e escreva nele: os meus olhos estão no Senhor. Coloque-o onde possa vê-lo com frequência. No espelho, na porta, na geladeira ou na mesa. Cada vez que olhar para ele, pare um instante, respire fundo e declare em voz alta um atributo de Deus: fiel, poderoso, presente, meu refúgio. Esse simples gesto ajudará a ancorar a sua mente na presença divina e a acalmar o seu espírito. A fé se fortalece com pequenos redirecionamentos diários. Você não precisa de grandes esforços para se reenfocar. Basta uma oração breve, um suspiro que diga: Senhor, volto a olhar para Ti. Cada redirecionamento é um ato de amor, uma semente de paz. Não lute contra os seus pensamentos com violência, guie-os com ternura. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. Ele te convida a fixar a atenção no eterno, não no efêmero. O olhar fixo em Deus se torna um escudo. Quando o inimigo tentar distrair você com medo ou dúvida, lembre-se de que o Senhor é a sua luz e a sua salvação. De quem você temerá? Salmo 27:1. Se você mantiver os olhos nele, os gigantes parecerão menores, as tempestades mais passageiras e os problemas menos poderosos. Não é negação, é fé treinada.
Hoje eu te incentivo a cuidar da higiene da sua atenção espiritual. Assim como você limpa o corpo todos os dias, limpe também a mente. Não alimente pensamentos que drenam a sua paz. Pergunte a si mesmo com sinceridade: isso me aproxima ou me afasta da presença de Deus? E se a resposta for me afasta, redirecione o olhar. Não é repressão, é escolha consciente. Cada vez que você escolhe olhar para Deus, está fortalecendo a raiz da sua fé e protegendo a semente da sua esperança. Lembre-se, onde você fixa os olhos, a sua vida interior cresce. Se olhar para o medo crescerá. Se olhar para a graça, a paz crescerá. Treine o seu olhar até que a sua alma, como um girassol, aprenda a girar sempre em direção à luz do Senhor, mesmo nos dias nublados. E quando o vento soprar forte, não tema. Enquanto os seus olhos permanecerem em Jesus, os seus passos continuarão firmes sobre as águas. Porque a fé não é a ausência de tempestade, mas a decisão diária de olhar para o Deus que caminha com você em meio a ela. Número 7. Abrace o fogo formador. A sua dor forja o seu destino. Há momentos na vida em que a alma sente que arde, não por fogo físico, mas por aquele fogo interior que se acende quando as provações parecem consumir tudo. É o fogo da dor, da perda, da longa espera, das orações sem resposta. E, no entanto, em meio a essas chamas invisíveis, Deus está realizando algo profundo. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum silêncio, nenhum sofrimento. Em suas mãos, o fogo não destrói, purifica, não arruína, transforma, não castiga, forma. Por isso hoje Deus te diz: abrace o fogo formador, porque esse mesmo fogo que te incomoda é o que está forjando o propósito que eu desenhei para você. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:28, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Não diz algumas coisas, nem as coisas fáceis. Diz todas. Também aquelas noites em que você não entendeu, aquelas despedidas que partiram o seu coração, aqueles fracassos que te fizeram duvidar de si mesmo. Tudo isso, nas mãos do Pai, se torna ferramenta de moldagem. A dor, quando entregue a Deus, deixa de ser inimiga e se torna mestra. Ele usa o fogo para queimar o que impede a sua bênção e forjar o que a sustentará. Veja a história de Jó. Ele perdeu tudo: sua saúde, sua família, sua riqueza, sua paz. Mas não perdeu a fé. No pó e nas lágrimas, Jó escolheu adorar. Não entendia o porquê, mas conhecia o quem. E quando o fogo se apagou, quando a prova terminou, Deus não apenas lhe devolveu o que havia perdido, mas lhe deu o dobro. Porém, maior do que sua nova prosperidade foi sua transformação. Jó saiu do fogo com um coração refinado, mais humilde, mais sábio, mais dependente de Deus. Esse é o poder do fogo formador. Não apenas muda o que você tem, muda quem você é. Talvez você agora se sinta como o ouro que arde no cadinho. E sim, dói. O fogo queima, o processo incomoda. Mas lembre-se de que o ourives não desvia o olhar do metal enquanto ele está no forno. Permanece observando até que o ouro reflita o seu rosto. Assim também faz Deus com você. Ele não tira os olhos de você. Permite o fogo apenas até o ponto necessário para que a sua imagem se reflita na sua vida. A dor não é sinal de abandono, mas evidência de propósito. Você está sendo refinado, não rejeitado. Paulo escreveu suas cartas mais poderosas na prisão. O que parecia um cativeiro foi o cenário de uma revelação que mudaria a história do cristianismo. A prisão foi o seu púlpito. As correntes foram o seu testemunho. Deus transformou sua limitação em legado. Percebe? Às vezes, o fogo que você sente não é castigo, é plataforma. O que agora parece perda pode ser o lugar onde Deus revelará o seu propósito mais grandioso. O barro também precisa passar pelo forno para se tornar vaso.
Enquanto está úmido é frágil, mas quando passa pelo calor do oleiro, endurece, fortalece-se e pode conter o que antes não suportaria. Assim, Deus está te formando. A prova não está te destruindo, está te tornando capaz de sustentar a bênção que vem. O vaso sem forno quebra facilmente, mas o que passou pelo fogo pode resistir a qualquer carga. Quando a vida doer, não fuja do fogo, corra para os braços daquele que o controla. Pergunte com humildade: Senhor, que caráter estás forjando em mim através deste fogo? Talvez a resposta não venha de imediato, mas a cada dia dentro do processo, essa oração abrirá espaço no seu coração para a transformação. Talvez Deus esteja te ensinando paciência ou compaixão, ou a capacidade de soltar o que você não pode mudar. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo com dor, está sendo moldado à imagem de Cristo. O próprio Jesus conheceu o fogo do sofrimento. No Getsêmani, suou gotas de sangue. Na cruz, sentiu o abandono e a angústia. Mas nesse fogo, consumou-se a redenção do mundo. Se o Filho de Deus atravessou a dor para revelar a glória do Pai, como não haveria também em seu fogo um propósito redentor? O seu sofrimento não é inútil. É o terreno onde Deus está escrevendo o seu poder. Deus não se alegra com a sua dor, mas a usa com sabedoria. Cada lágrima que você derramou está contada. Cada noite sem sono tem um valor eterno. Ele está escrevendo a sua história com fogo, mas o final será glória. Mesmo quando você não entende, confie. O fogo não é eterno. Todo forno tem um limite, e quando você sair dele, sairá mais forte, mais sábio e mais cheio da presença de Deus. Tire hoje um momento para orar e dizer: Senhor, não quero fugir do fogo se Tu estás nele. Ensina-me o que devo aprender. Molda em mim o que precisas formar. Que a minha dor não seja em vão, mas instrumento para a minha transformação. Depois, escreva em um papel o que você sente que Ele está te ensinando nesta estação. Guarde-o, leia-o daqui a algumas semanas e verá o quanto cresceu sem perceber. Lembre-se, o fogo formador não vem para te destruir, mas para te revelar. Não desista agora. Se o calor é intenso, é porque a obra está quase terminada. Deus está forjando algo lindo em você, algo que só o fogo pode produzir. E quando você sair, brilhará como ouro refinado, testemunho vivo de que a dor entregue a Deus se transforma em destino, e as cinzas que pareciam o seu fim se tornarão o início da sua bênção. Número 8. Renda a sua vontade. Soltar é colaborar com Deus. Há momentos em que a alma se agarra com todas as forças àquilo que não pode controlar. Tentamos segurar pessoas, tempos, resultados, até promessas, como se das nossas mãos dependesse que tudo continuasse de pé. Mas chega um ponto em que Deus, com amor e firmeza, te diz: solta. Não porque eu não me importo, mas porque quero que vejas o que posso fazer quando confias em mim. Render a sua vontade não é render-se à derrota, é render-se ao amor. Não é resignação, é colaboração divina. Quando você solta, não está perdendo o controle, está entregando-o àquele que sabe dirigir melhor do que você cada detalhe da sua vida. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência da rendição. Deixar de se apoiar em seu raciocínio limitado e aprender a se apoiar no coração do Pai. Porque a verdade é que eu e você não vemos todo o panorama. Vemos apenas um fragmento do quadro e muitas vezes julgamos o processo sem compreender a obra completa. Deus, porém, vê o começo, o caminho e o fim. Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, está dizendo ao Criador do universo: Senhor, faz do teu jeito. A minha vontade se submete à tua veja, o exemplo de Maria.
Quando o anjo lhe anunciou que seria mãe do Salvador, ela não compreendeu tudo, mas respondeu com humildade: "Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Essa frase mudou a história do mundo. Foi um ato de rendição ativa, não de passividade. Maria não se resignou, colaborou com o plano de Deus. O seu sim foi a porta pela qual a salvação entrou na humanidade. Cada vez que você também diz: "Seja feita a tua vontade e não a minha", você participa do milagre de permitir que o reino de Deus se manifeste na terra, começando pela sua própria vida. Mas render-se custa. Custa porque o controle nos dá uma falsa sensação de segurança. Faz-nos acreditar que, se segurarmos tudo, nada desmoronará. No entanto, o controle é exaustivo, porque não fomos criados para carregar o que só Deus pode sustentar. A ansiedade se disfarça de prudência, mas no fundo é medo vestido de planejamento. Por isso, Pedro escreveu: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." 1 de Pedro 5:7. Essa é a convocação. Solte o fardo. Pare de girar em torno do mesmo pensamento, entregue o peso àquele que nunca se cansa. Imagine por um momento que você é uma criança com um balão furado na mão. Você tenta enchê-lo, consertá-lo, segurá-lo, mas nada funciona. Então chega o seu pai, estende a mão e diz: "Dá para mim." Não porque quer tirá-lo para sempre, mas porque pode repará-lo ou te dar um novo. Assim, Deus age com você. Entregar-lhe o que está quebrado não é perdê-lo, é dar-lhe a oportunidade de restaurar do seu modo. Se insistir em consertar sozinho, continuará vendo o balão esvaziar. Mas se o entregar, ele pode transformá-lo em algo mais belo do que você imaginava. Jesus usou uma imagem simples, mas poderosa, a da videira e dos ramos. Disse em João 15: "Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto." Um ramo separado da videira murcha, mesmo que tente sobreviver com a própria força, mas quando solta a luta e se conecta à fonte, a vida flui. Render a sua vontade é isso, soltar a ilusão do controle e permitir que a seiva divina te alimente, te sustente e te guie. Talvez hoje você esteja lutando com algo que não pode mudar. Um relacionamento, uma resposta que não chega, um caminho que não entende. E talvez você se pergunte: o que Deus quer de mim? Ele te responde: confia. Não preciso que você conserte, preciso que me deixe agir. Soltar não é falta de amor, é o amor mais puro, porque confias que aquele que sustenta a tua história não erra. Convido você a praticar essa rendição não apenas como ideia, mas como gesto. Busque um momento de silêncio, sente-se com Deus e abra suas mãos para cima. Sim, fisicamente, abra as mãos e comece a nomear em voz alta aquilo que carrega dentro de si. Senhor, te entrego a minha saúde, te entrego a minha família, te entrego o meu futuro. Sinta como, ao falar, algo dentro de você se liberta. Ao fazer isso, você está treinando o seu coração para confiar. A fé não se declara apenas, se pratica. Cada vez que você abre as mãos, a sua alma aprende que soltar também é amar. E lembre-se da diferença. Resignar-se é dizer, não há mais o que fazer. Render-se é dizer, Deus faz tu. A resignação apaga a esperança, a rendição a renova. A resignação fecha o futuro. A rendição o entrega com fé. Por isso, quando soltar, não diga desisto, diga confio em ti, Senhor. Essa é a frase que abre o céu sobre a sua vida. Render a sua vontade não te enfraquece, te alinha com a força mais poderosa do universo, a vontade perfeita de Deus. Quando você faz isso, a paz dele substitui a sua ansiedade, a direção dele substitui a sua confusão e a graça dele toma o lugar do seu esforço. E então você entende que soltar não foi perder, foi abrir espaço para que a bênção chegasse. Então hoje, enquanto ouve esta palavra, abra o seu coração e repita em silêncio: Senhor, não quero mais controlar.
Seja feita a tua vontade em mim, não temas soltar, porque tudo o que você entrega a Deus, Ele multiplica, transforma e usa para o seu bem. Não desista agora, apenas se renda a Ele, porque a sua bênção está prestes a chegar e virá mais plena, mais pura e maior, quando você a receber de mãos abertas. Número 9. Discirna as vozes, somente a de Deus define o seu caminho. Cada dia, uma multidão de vozes tenta ocupar sua mente e seu coração. Vozes que dizem que você não pode, que já é tarde, que ninguém o vê, que Deus se esqueceu de você. Vozes externas, internas e até espirituais que buscam desviar sua atenção do propósito de Deus para a sua vida. Mas hoje o Senhor lhe diz: discirna as vozes, porque somente a minha define o seu caminho. Em meio ao ruído do mundo, você precisa aprender a ajustar o dial da sua alma até sintonizar a frequência do céu. Jesus disse com ternura e autoridade em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a chave: ouvir, conhecer e seguir. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Conhecer não apenas por informação, mas por relacionamento. E seguir, mesmo quando as outras vozes tentam distraí-lo. Quando você aprende a distinguir a voz do seu pastor, pode caminhar em paz, mesmo em meio à confusão. Existem vozes que soam verdadeiras, mas não vêm de Deus. Algumas apelam para o seu medo, outras para o seu orgulho, outras ainda para a sua ferida. Por isso, o discernimento não é uma opção, é uma forma de proteção espiritual. Nem todas as palavras que chegam até você merecem sua atenção. Nem todas as opiniões devem ocupar sua mente. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com o que Deus disse sobre mim? Se não estiver, rejeite em voz alta. A voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Nunca o empurra para o desespero, o ódio ou o medo. Sempre edifica, corrige com amor e o chama para a vida. Neemias entendeu isso muito bem. Enquanto reconstruía o muro, muitos tentaram desanimá-lo. Sambalate e Tobias zombavam, ameaçavam e diziam que era impossível. Mas Neemias não respondeu às provocações. Não parou para discutir. Não se desviou do propósito. A Escritura diz que ele completou o muro em 52 dias, apesar das zombarias. Por quê? Porque escolheu ouvir a voz certa. O que Deus havia dito tinha mais peso do que o inimigo gritava. Assim também você. Não pode parar o seu processo toda vez que uma voz de dúvida tentar interrompê-lo. Escolha o silêncio da obediência em vez do ruído da crítica. O inimigo sabe que se conseguir confundir o seu ouvido, poderá desviar o seu passo. Por isso lança pensamentos de medo, de inutilidade, de cansaço. Mas a palavra é sua defesa. Efésios fala sobre a armadura de Deus e menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada não apenas corta mentiras, mas também separa a verdade da confusão. Toda vez que uma voz interna disser, você não vai conseguir, responda com a Escritura: tudo posso naquele que me fortalece. Toda vez que ouvir, Deus o abandonou, declare: Ele prometeu estar comigo todos os dias até o fim. Responder com a palavra não é fanatismo, é estratégia espiritual. Imagine um rádio antigo. Quando você tenta encontrar a estação correta, houve muito ruído, interferências, sons misturados. Mas quando ajusta com precisão o dial, o sinal fica claro e a voz se distingue. Assim acontece com o seu espírito. Não é que Deus não esteja falando, é que muitas vezes sua frequência está saturada de distrações. Desligue o ruído, desconecte-se do excesso de opiniões. Permita que sua alma se aquiete para reconhecer a voz que traz paz, não confusão. Também é preciso cuidar das vozes humanas. Nem toda pessoa que fala com preocupação fala com fé. Alguns, sem má intenção, projetam seus próprios medos sobre você. Por isso, a higiene relacional também faz parte do discernimento.
Afastar-se de vozes tóxicas não o torna fraco, o torna sábio. O coração precisa de proteção. E não se esqueça, Deus pode usá-lo para ser uma voz de esperança em meio ao ruído dos outros. Mas para falar vida, primeiro você precisa se alimentar dela. Faça dessa prática um hábito espiritual. Quando ouvir uma voz de derrota, uma ideia que rouba sua paz, pare e pergunte: isso está alinhado com o que Deus diz sobre mim? Se a resposta for não, diga em voz alta: rejeito essa mentira em nome de Jesus. Depois declare uma verdade bíblica oposta. Se a voz disser: você não vale nada, responda: sou filho amado de Deus. Se a voz disser: seu futuro está perdido, afirme: os planos de Deus são de bem e não de mal, para me dar esperança e um futuro. Essa é a verdadeira guerra espiritual, responder com verdade onde o inimigo lança engano. E se você sentir que já não consegue distinguir a voz dele entre tantas, lembre-se, o pastor sempre chama pelo seu nome. Ele não grita, sussurra, não exige, convida, não confunde, confirma. A voz de Deus não se impõe, mas quando você a ouve, sabe. Ela soa como paz, mesmo em meio à tempestade, como direção, mesmo quando você ainda não vê o caminho completo. Seu coração é como uma estação de rádio espiritual. Ajuste o dial com oração, com silêncio, com a palavra. Aprenda a reconhecer o tom de Deus, firme, mas doce, direto, mas cheio de amor. E toda vez que uma voz tentar afastá-lo do propósito, responda como Jesus no deserto, está escrito. Essa é sua defesa, sua espada, sua âncora. Não se esqueça disto. Você não é fraco por se afastar de vozes que o destroem. Você é sábio. A vitória espiritual começa no ouvido antes da ação. O que você ouve determina o que acredita, e o que acredita define o que faz. Por isso, guarde o seu ouvido como um tesouro. Somente a voz de Deus tem autoridade para definir sua identidade e seu destino. Então hoje, pare um instante. Respire fundo e diga ao Senhor: ensina-me a reconhecer a tua voz entre tantas outras. Deixe que Ele fale com você. Sua voz não apenas guia, cura, não apenas instrui, restaura. E quando você aprende a ouvi-la, ainda que o mundo grite, seu coração permanecerá em calma. Porque quem ouve a voz do pastor não se perde. Avança com certeza, sabendo que sua bênção está próxima e sua direção nunca falha. Número 10. Confie no silêncio santo. Deus trabalha no invisível. Há silêncios que doem, silêncios que parecem eternos, silêncios nos quais você ergue a voz ao céu e sente que suas palavras apenas ecoam no ar. Mas deixe-me lhe dizer algo que pode transformar a maneira como você vive esses momentos. O silêncio de Deus não é vazio, é trabalho invisível. Não é indiferença, é pedagogia celestial. Quando Deus se cala, Ele não está ignorando você, está formando você. Ele age em níveis tão profundos que sua mente ainda não consegue compreender. O silêncio dele não é ausência, é profundidade. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3:25: Bom é o Senhor para os que nele esperam. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Há um bem que só é descoberto quando todo o ruído se apaga. Nesse silêncio santo, a alma aprende a ouvir não o que quer, mas o que precisa. Aprende a confiar além dos sinais, além das emoções, além do entendimento. O silêncio é o terreno onde germina a fé madura, aquela que não depende de respostas rápidas, mas da certeza de que Deus continua fiel, mesmo quando você não o vê agir. Jó viveu isso. 37 capítulos de perguntas sem resposta, dias intermináveis de dor e noites de confusão. Deus parecia ausente, mas estava mais presente do que nunca, sustentando seu servo no invisível. E quando finalmente falou, não foi para explicar, mas para revelar. Jó não recebeu respostas para seus porquês, mas descobriu a presença de quem? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, disse ele. Isso é o que o silêncio de Deus produz.
visão espiritual. Nesse aparente vazio, os olhos da alma se abrem e você começa a ver não apenas o que Deus faz, mas quem Ele é. O silêncio é uma escola onde o mestre nunca deixa de ensinar, mesmo quando você não ouve sua voz. Nesse silêncio, ele lapida o seu caráter, fortalece suas raízes, purifica suas motivações. Como uma semente enterrada na terra escura, você sente que nada está acontecendo, mas sob a superfície as raízes estão crescendo. Tudo o que florescerá amanhã está sendo gerado hoje no oculto. E quando o tempo chegar, você brotará com mais força, porque aprendeu a confiar no que não se vê. O próprio Jesus experimentou esse silêncio. Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, houve um sábado santo, um dia de aparente inatividade divina. O céu se calava, a terra chorava, o corpo do mestre jazia em uma tumba. Mas enquanto todos pensavam que tudo havia terminado, o maior plano de redenção estava se cumprindo em silêncio. Assim Deus opera. Quando parece que tudo parou, na verdade algo glorioso está sendo gestado. O silêncio de Deus é o prelúdio de sua glória. Talvez agora você esteja nesse sábado da alma. Ora e não sente nada. Lê a palavra e parece que ela não lhe diz nada. Vai à igreja e tudo soa distante. Não se culpe por sentir isso. Você não está perdendo a fé, está sendo amadurecido nela. A fé nem sempre se expressa em fogo e emoção. Às vezes, se manifesta no simples ato de permanecer. Ficar firme quando não vê resultados é uma adoração profunda que comove o coração de Deus. Nesses momentos, sua oração pode se tornar mais simples, mais real. Você pode dizer: Senhor, mesmo que eu não te ouça, sei que me ouves. Mesmo que eu não te veja, sei que estás agindo. Ensina-me a descansar no invisível e então guarde silêncio por alguns minutos. Não para obter respostas, mas para estar presente diante da sua presença. Pratique a quietude. Não tema o silêncio. Ame-o. É o idioma do céu quando Deus quer falar de maneira mais profunda. Lembre-se, o ruído distrai, mas o silêncio revela. No silêncio você descobre o essencial. Percebe quantas vozes competiam por sua atenção e só então pode voltar a ouvir a voz do seu pastor. É nessa calma que a alma é curada, as feridas cicatrizam e o coração se alinha ao pulso divino. Deus não precisa gritar para guiá-lo. Muitas vezes basta um sussurro e apenas o silêncio permite que você o escute. Aprenda a repousar no silêncio santo como quem se deita nos braços do Pai. Não busque explicações, busque comunhão. A maior resposta que você receberá não será uma frase, será uma paz. Essa paz que excede todo o entendimento, a que lhe diz: você não vê, mas eu estou aqui. Essa paz é a voz do Espírito agindo no invisível, fortalecendo sua alma. Reserve alguns minutos todos os dias para praticar isso. Sente-se em quietude, desligue tudo e repita em silêncio: confio em ti. Respire e deixe que essa frase penetre em seu espírito. Não espere ouvir nada, apenas permaneça. Nesse ato simples, seu coração aprenderá a descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando seus passos forem imperceptíveis. Deus trabalha no oculto. Seus milagres germinam na sombra, mas florescem no momento perfeito. Não confunda silêncio com abandono. Às vezes, Deus se cala porque já falou e quer que você caminhe pela fé, não por confirmações. Outras vezes, Ele se cala porque está preparando algo que você ainda não poderia compreender. Em ambos os casos, o silêncio dele é amor. Portanto, não desista por não ouvir nada. Não interprete sua quietude como esquecimento. Ele está mais ativo do que você imagina, entrelaçando fios invisíveis que em breve formarão o tapete da sua bênção. A semente que hoje está sob a terra será amanhã uma árvore forte, e quando você olhar para trás, entenderá que naquele silêncio escuro, Deus não o abandonou. Ele o estava fortalecendo. Por isso confie,
Você não precisa sentir para crer, só precisa lembrar quem Ele é. O silêncio dele não é distância, é desígnio. Sua quietude não é demora, é perfeição. E quando chegar o dia em que sua voz voltar a soar em sua alma, você entenderá que todo aquele tempo de silêncio não foi perda, foi preparação. Porque mesmo quando Deus se cala, Ele continua falando no invisível. Número 11. Âncora o teu dia em oração estruturada. Quando a espera se prolonga e a alma se cansa, o que sustenta não é a emoção nem a força humana, mas a comunhão constante com Deus. Por isso, hoje o Senhor te lembra, ancora o teu dia na oração. Não falo de rezas repetidas ou palavras vazias, mas de um encontro verdadeiro, estruturado, profundo. Uma oração que não apenas pede, mas adora, confessa, apresenta e ama. Uma oração que, mais do que mudar as circunstâncias, transforma o coração. O próprio Jesus nos deu o exemplo. O Evangelho de Marcos 1,35 diz que, levantando-se muito de madrugada, ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Antes de falar com os homens, Jesus falava com o Pai. Antes de curar, ensinava a sua alma a permanecer conectada. Essa é a chave. Começar o dia na presença de Deus, não na pressa. Orar antes de agir. Afinar o coração antes de tocar as notas do dia. Como um músico que afina seu instrumento antes do concerto, tua alma precisa desse tempo de ajuste para soar em harmonia com o céu. Muitos oram apenas quando estão em crise ou quando precisam de algo urgente. Mas a oração não é um botão de emergência, é o oxigênio da alma, é o diálogo constante que mantém viva a relação com o Pai. Filipenses 4:6 expressa isso com clareza. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus em toda oração e súplica, com ação de graças. Não diz em algumas orações, mas em toda oração. A oração não é apenas um meio de pedir ajuda, mas de respirar paz. Há um método simples, mas profundamente transformador, que pode te ajudar a estruturar teu encontro com Deus. A CPI. 4 letras, 4 movimentos que te permitem experimentar uma oração completa. A de adoração, C de confissão, P de petição, I de intercessão. Este modelo não é uma fórmula mágica, é um ritmo espiritual que te treina a amar, reconhecer, pedir e dar. Começa com adoração. Antes de falar de ti, fala dele. Não por obrigação, mas porque ao lembrar quem é Deus, tua alma se alinha. Quando dizes, Senhor, Tu és fiel, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Pai, a ansiedade perde o poder. Adorar não muda Deus, muda a ti. Te recorda que não estás só, que estás sustentado por um amor eterno. Nesses minutos, teu coração se expande e o céu parece se aproximar. Depois vem a confissão. Não se trata de culpa, mas de sinceridade. Diz ao Senhor, perdoa-me pelas minhas dúvidas, pelo meu orgulho, por querer controlar o que não entendo. A confissão limpa a alma. É como abrir as janelas de um quarto fechado. A luz entra, o pó sai. Na confissão não há condenação, há restauração. Deus não te humilha, Ele te cura. Ele conhece tua fraqueza e ainda assim te ama com ternura. Em seguida vem a petição. Fala das tuas necessidades, mas faz isso com confiança, não com medo. Não temas ser específico. Conta-lhe teus fardos, teus anseios, teus medos. Deus não se cansa de te ouvir. Ele não te julga por repetir a mesma oração. Alegra-se ao ver que ainda crês, mas aprende a pedir com fé, não com ansiedade. Quando oras, não estás informando a Deus o que acontece. Estás alinhando teu coração com a sua vontade. Ele já sabe o que precisas, mas quer que o convides a participar de cada detalhe da tua vida. E termina com intercessão. Ora pelos outros. Quando intercedes, teu coração se expande além de ti. Menciona pelo nome os que estão sofrendo, os que precisam de salvação, até os que te feriram. Nada fortalece mais o amor do que orar por aqueles que não podem
ou não sabem orar por si mesmos. A intercessão é o ato mais puro de amor, porque te tornas ponte entre Deus e os homens. Faz a prova. Tira 5 minutos por dia. 5. Um para cada parte do modelo e um para o silêncio final. Escreve uma frase por categoria. Deus, tu és fiel. Adoração. Perdoa-me pela minha impaciência. Confissão. Dá-me paz para este dia. Petição. Abençoa minha família e aqueles que amo. Intercessão. Fecha os olhos, respira e diz: obrigado, Senhor, por me ouvir. É simples, mas poderoso. Não precisas de orações longas nem eloquentes. Precisas de orações honestas e completas. Quando fazes da oração um ritmo diário, tua vida muda. A ansiedade se transforma em confiança, o isolamento em comunhão, o medo em descanso. O que antes te dominava agora se rende à presença de Deus. E pouco a pouco, sem perceber, começas a viver com um coração afinado, estável, cheio de paz. No tabernáculo do Antigo Testamento, o incenso era aceso todas as manhãs e todas as tardes. Sua fragrância subia ao céu como símbolo das orações do povo. Assim deve ser tua oração, constante, perseverante, como um perfume que agrada ao Pai. Mesmo que não sintas nada, ora. Mesmo que o dia esteja escuro, ora. Mesmo que a resposta não venha, ora. Porque orar nem sempre muda o externo, mas sempre transforma o interno. A oração é a âncora da tua fé em meio à tempestade. Quando tudo parece se mover, a oração te sustenta. Quando a mente grita, a oração te silencia. Quando a espera se prolonga, a oração te lembra: Deus continua agindo. Não desistas agora. Não soltes essa comunhão que te mantém conectado ao céu. Então hoje, antes de dormir ou ao acordar, para e faz isso. 5 minutos com Deus podem mudar 24 horas do teu dia. Adora, confessa, pede, intercede. Permite que o Espírito Santo transforme tuas palavras em incenso agradável diante do trono. Porque quando teu dia começa em oração, termina em paz. E essa paz é o sinal de que tua bênção está próxima. Deus está afinando teu coração, porque o que vem será grande. Número 12. Leia a palavra como uma carta de amor. Há um tipo de leitura que não se faz com os olhos, mas com a alma. Não se trata de passar páginas nem de cumprir metas diárias, mas de permitir que as palavras te falem, te envolvam e te toquem no mais profundo. A palavra de Deus não é um texto antigo, nem um documento histórico. É uma carta viva, escrita pelo Pai para ti. Quando a abres, não estás lendo algo sobre Deus. Estás lendo algo que Deus te diz hoje, neste exato momento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Essa lâmpada não se acende sozinha. Ela se ativa quando paras, quando ouves, quando deixas que te fale com ternura. Imagina que recebes uma carta de alguém que amas profundamente, uma carta escrita com cuidado, palavra por palavra, com tinta de amor e promessas eternas. Não a lerias com pressa, certo? A abririas devagar, talvez a cheirasses, guardarias cada palavra como um tesouro. Assim deves ler a Bíblia, não como uma tarefa, mas como um encontro, não para entender mais, mas para amar melhor. Esse tipo de leitura tem um nome antigo, mas um espírito sempre novo. Lectio divina significa leitura divina, mas não te assustes com o termo. É simplesmente aprender a ler a Bíblia com o coração aceso e a mente tranquila. É transformar a leitura em oração, a oração em silêncio e o silêncio em ação. Este método milenar tem um ritmo belo e simples. Ler, meditar, orar, contemplar e agir. Começa com a leitura. Escolhe um trecho breve, um salmo, algumas linhas do Evangelho, algo pequeno. Não precisas devorar capítulos, precisas saborear um versículo. Lê-o 3 vezes, devagar. A primeira para conhecer, a segunda para compreender, a terceira para escutar. Deixa que alguma palavra ou frase chame tua atenção.
Não forces nada. Permite que o Espírito Santo te mostre o que tua alma precisa hoje. Depois, passa à meditação. Fica com essa palavra ou frase que te tocou. Repete-a em silêncio. Pergunta a ti mesmo: o que Deus quer me dizer através disso? Não penses em doutrina, pensa em relacionamento. Se lês, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Permanece ali. Pergunta: em que área da minha vida tenho sentido falta? Onde preciso lembrar que tenho um pastor que cuida de mim? Meditar é permitir que a palavra te olhe, e não o contrário. Em seguida, entra na oração. Já não falas sobre Deus, falas com Ele. Responde ao que Ele te disse. Se a palavra te consolou, agradece. Se te corrigiu, pede perdão. Se te desafiou, declara que confias. Esta é a parte mais íntima, onde o texto deixa de ser texto e se torna diálogo. Podes dizer: Senhor, obrigado por me lembrar que nada me falta quando estás comigo. Ajuda-me a crer de verdade. É uma conversa simples, sincera, entre um filho e seu pai. Depois de orar, chega a contemplação. Aqui não se dizem palavras, guarda-se silêncio. É o momento de descansar na presença de Deus sem esforço. Não esperes sentir algo sobrenatural, apenas permanece. É como estar ao lado de alguém que amas e não precisar falar, só a companhia basta. Nesse silêncio, Deus trabalha, cura, fortalece. É o espaço onde tua alma repousa nos braços do Criador. E por fim, vem a ação. A palavra não fica no papel, torna-se carne. Pergunta a ti mesmo: o que posso fazer hoje para viver o que Deus me mostrou? Se a palavra te falou sobre perdão, perdoa. Se te falou sobre paz, busca a reconciliação. Se te falou sobre fé, dá um passo confiando. A Lectio Divina não termina quando fechas a Bíblia, começa quando sais para viver o que leste. Essa prática não exige muito tempo. Bastam 10 minutos diários para que a palavra comece a transformar teu interior. Escolhe um lugar tranquilo, pega tua Bíblia e começa com algo simples. Se estiveres cansado, lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Se sentires medo, lê o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Se te faltar esperança, medita no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não precisas de muito, precisas de constância. Lembra-te, não se trata de ler muito, mas de te encontrares com Deus no que lês. Uma frase orada com o coração vale mais do que um capítulo lido com pressa. Às vezes, uma única palavra pode mudar teu dia. A palavra de Deus não apenas informa, transforma. Quando a deixas entrar, ela começa a limpar, consolar, alinhar. É como o maná no deserto. Não era abundante pela quantidade, mas pela substância. Bastava a porção de cada dia para sustentar a caminhada. Faz dessa prática teu refúgio. Cada vez que abrires a Bíblia, imagina que Deus deixou uma carta sobre a mesa para ti. Não corras, não leias de pé. Senta-te, abre teu coração e deixa que Ele te fale. Às vezes suas palavras te consolarão, outras te confrontarão, mas sempre te amarão. Porque tudo o que está escrito ali foi inspirado pelo seu amor. E se um dia sentires que a Bíblia não te diz nada, não te frustres. Até o silêncio das páginas faz parte da sua linguagem. Às vezes, Deus te acaricia mais com uma pausa do que com um versículo. Permanece, espera, confia. Faz da palavra tua âncora na espera. Quando não souberes o que fazer, volta a ela. Quando não tiveres forças, volta a ela. Quando tudo parecer escuro, volta a ela. Número 13. Cultive micro-hábitos santos, 1% de santidade diária. Às vezes acreditamos que, para avançar espiritualmente, precisamos fazer grandes coisas. Jejuar por dias, ler capítulos inteiros da Bíblia, passar horas orando. Mas o crescimento real,
Aquele que forma caráter e fortaleza interior não acontece por impulsos heróicos, e sim por passos pequenos e constantes. Deus não está pedindo que você seja perfeito amanhã. Ele apenas o convida a dar um passo hoje. Esse 1% de santidade diária, esse pequeno ato repetido com amor, é o que transforma uma vida comum em uma história de fidelidade extraordinária. O apóstolo Paulo disse em 1 aos Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. Ele não estava falando de passar o dia todo de joelhos, mas de viver com o coração em sintonia com Deus em cada momento. Isso significa integrar Deus ao cotidiano, não separar o espiritual do comum, mas descobrir o sagrado no simples. Você pode orar enquanto lava a louça, enquanto caminha para o trabalho, enquanto dirige ou espera em uma fila. Cada momento pode se tornar um altar se for oferecido com intenção. O irmão Lourenço, um monge do século XVII, entendeu isso muito bem. Ele dizia: não é necessário estar sempre na igreja para estar com Deus. Ele também está na cozinha, entre panelas e caçarolas. Sua vida foi um testemunho de como as pequenas ações, feitas com amor e consciência, podem se tornar oração contínua. Isso é praticar a presença de Deus, transformar o comum em comunhão. A chave está na constância, não na quantidade, mas na fidelidade. Se você ora 30 segundos antes de comer, se lê um único versículo ao acordar, se agradece antes de dormir, se abençoa em silêncio quem cruza seu caminho, está cultivando hábitos santos que moldam o seu espírito. Essas gotas diárias, quase imperceptíveis, acabam formando rios de graça. Uma gota d'água não muda a paisagem, mas milhões de gotas constantes podem esculpir cânions. Assim também, seus pequenos atos de fé, repetidos com perseverança, transformam o terreno do seu coração. Jesus observou uma viúva no templo que ofertou apenas 2 moedas. Aos olhos dos outros, era pouco, mas ele disse que ela deu mais do que todos, porque deu do seu coração. Não foi o tamanho da oferta que moveu o céu, mas a fidelidade no pequeno. Essa é a lição. Deus não mede quantidade, mede intenção. Ele não olha o quanto você faz, mas o quanto de amor você coloca no que faz. Muitos crentes se frustram porque não conseguem manter disciplinas espirituais grandes. Mas Deus não pede o impossível. Ele não espera intensidade esmagadora, espera constância amorosa. A santidade não se constrói em um dia, mas no dia a dia. Se você melhora 1% por dia em sua vida espiritual, se hoje ora um pouco mais sinceramente, se amanhã lê com mais atenção, se depois de amanhã decide perdoar mais rápido, em 1 ano o seu coração será irreconhecível. O problema não é a falta de fé, e sim a falta de ritmo. A fé, como um músculo, precisa de movimento constante. Não cresce com esforços esporádicos, mas com exercícios pequenos e sustentados. Cada micro-hábito santo é uma semente que, com o tempo, dá fruto abundante. Por isso, não despreze os pequenos começos. Em Zacarias 4,10 diz: quem despreza o dia dos começos humildes? Deus ama os pequenos começos, porque conhece o poder que há na perseverança. Hoje você pode escolher 1, não 3, não 5, apenas 1. Talvez dizer obrigado, Senhor, ao abrir os olhos, ou parar 1 minuto todas as tardes para respirar e reconhecer sua presença, ou escrever em um caderno uma coisa boa que Deus fez por você no dia. Se você sustentar esse ato por semanas, ele se tornará uma raiz profunda. E uma raiz firme sustenta qualquer tempestade. Cada micro-hábito santo é uma forma de dizer a Deus: aqui estou, continuo caminhando. Mesmo sem forças, mesmo cansado ou em silêncio, essa pequena prática mantém viva a conexão. E o mais bonito é que o Espírito Santo multiplica esse esforço. O que começa como um gesto simples termina abrindo portas de intimidade e revelação. Imagine o seu dia como um jardim.
Cada pequena prática de fé é uma semente. Algumas florescem rápido, outras levam tempo, mas todas produzem algo se você regá-las com constância. Talvez hoje você não veja mudanças, mas o céu está registrando. Cada oração, cada ato de gratidão, cada palavra de perdão conta. Nenhum esforço espiritual é em vão. Deus não busca cristãos exaustos tentando fazer tudo, mas filhos que caminham com Ele passo a passo. Não se preocupe em avançar rápido, preocupe-se em avançar firme, porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Esse 1% santo que você pratica a cada dia é a base sobre a qual Deus constrói a sua bênção. Então, se você se sente cansado, se acredita que está parado, lembre-se disso. O crescimento espiritual nem sempre é visível, mas sempre está acontecendo dentro de você. As raízes crescem em silêncio antes de aparecerem os frutos. Não desista agora. Dê esse pequeno passo hoje e amanhã outro. E quando olhar para trás, verá que não foi um salto gigante que o transformou, mas a soma de milhares de pequenos passos dados com amor e perseverança. Deus honra a constância. Ele vê suas gotas diárias, seus esforços discretos, suas pequenas orações. E, em seu tempo, todas essas gotas se unirão e formarão um rio que inundará sua vida de bênção. Porque quem é fiel no pouco, em breve será testemunha do muito que Deus pode fazer com um coração perseverante. Número 14. Descanse em Deus. Sabate como ato de confiança. Vivemos em um mundo que glorifica a produtividade, onde descansar parece um pecado e parar dá medo. Mas o Senhor lhe lembra hoje que o descanso não é uma perda de tempo, é um ato de confiança. Descansar em Deus é declarar com a sua vida: Ele sustenta o universo, não eu. O Sabat não foi uma sugestão, foi um mandamento amoroso. Deus, que não precisa descansar, parou no 7º dia para lhe ensinar um ritmo, trabalhar com propósito, mas também parar com fé. Porque quando você descansa em sua presença, não está desistindo, está se rendendo a Ele. O próprio Jesus nos deu um exemplo poderoso quando, em meio à tempestade, dormiu no barco. Marcos 4,38 narra: ele dormia sobre uma almofada. Enquanto os discípulos gritavam apavorados, Jesus descansava confiante. Seu sono não era indiferença, era segurança. Ele sabia que a tempestade não tinha autoridade sobre quem criou os mares. Assim é o descanso da alma que confia. Não depende de as águas se acalmarem, mas de saber quem está no barco. E Jesus o convida para esse mesmo descanso. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse versículo não é uma metáfora poética, é uma promessa. O cansaço não é apenas físico, há cansaços da alma, o de quem carrega preocupações, o de quem tenta controlar tudo, o de quem serve sem pausas nem respiro. Mas quando você solta e se aproxima do coração de Cristo, encontra descanso verdadeiro. Porque descansar em Deus não é inatividade, é confiança ativa. O Sábado não se trata de um dia rígido de regras, mas de uma prática de amor. É aquele tempo que você escolhe para se lembrar de que não é indispensável, de que nem tudo depende de você e que o mundo continua girando mesmo que você desligue o telefone. Assim como um dispositivo precisa ser carregado para continuar funcionando, seu espírito precisa se reconectar à fonte. Sem descanso, a bateria se esgota, e quando a alma apaga, a fé enfraquece. O descanso é esse cabo invisível que o reconecta ao poder do céu. Há algo profundamente espiritual em parar. Quando você escolhe descansar, está proclamando que Deus é maior que suas pendências, suas preocupações e seu calendário. Descansar é adorar. É uma forma de dizer: confio que tu sustentas o que eu não posso sustentar. O Sábado reeduca o coração para viver a partir da graça, não do esforço.
Em uma cultura que mede valor pela produtividade, o descanso é um ato de rebeldia santa, porque anuncia que sua identidade não está no que você faz, mas em quem você é, um filho amado de Deus. A própria terra conhece esse princípio. Em Levítico 25, Deus ordenou que a cada 7 anos a terra deveria descansar. Não se semeava, não se colhia. Era um ano de descanso para que a terra recuperasse sua fertilidade. E se isso é verdade para a terra, quanto mais para você, que foi formado à imagem do Criador. Se você não se permite descansar, a alma se desgasta. Se não solta, se quebra. Mas quando obedece ao ritmo divino do descanso, a vida volta a florescer. Talvez você sinta culpa por tirar um tempo para respirar. Talvez ache que descansar é preguiça ou que, se parar um momento, tudo vai desmoronar. Mas ouça, Deus não o criou para viver esgotado. O descanso foi parte do design original do Éden. Antes do pecado, já existia o repouso. O esgotamento não é fruto da obediência, é fruto do esquecimento. Você se esqueceu de que o mesmo Deus que o envia a trabalhar também o chama a parar. E não se trata apenas de dormir ou se desconectar do mundo, mas de se reconectar com ele. O sábado pode ser 3 horas por semana, um dia inteiro ou uma tarde. O importante é separar esse tempo como sagrado. Desligue as notificações, coloque uma música suave, saia para caminhar e fale com Deus. Leia a palavra sem pressa, deixe que ela fale com você. Tire uma soneca sem culpa, ria com sua família, agradeça em silêncio. Esse tempo não é perda, é investimento na sua alma. Nesses momentos, Deus o restaura, o renova e o ensina a viver sem ansiedade. Lembre-se, o descanso não é ausência de fé, é sua expressão máxima. Porque quando você escolhe descansar, está dizendo ao Senhor: confio que enquanto eu descanso, tu trabalhas. E Ele trabalha. Nos silêncios, nas pausas, nos momentos de quietude, Deus continua agindo. O que você solta no descanso, Ele toma em suas mãos. Não se sinta culpado por parar. Não tema ser menos produtivo. O descanso não o afasta do propósito, o prepara para sustentá-lo. Jesus descansava para poder continuar curando, pregando e amando. Você também precisa desse ritmo santo. Cada vez que descansa com fé, seu espírito se fortalece, sua mente se clareia e seu coração se torna mais sensível à voz de Deus. Então pare um momento, respire fundo, sente-se e sinta a paz de saber que nem tudo depende de você. Entregue-lhe suas cargas, suas pendências, suas ansiedades. Diga: Senhor, confio que tu sustentas o que eu não posso. E enquanto você dorme, respira e se renova, Ele continua trabalhando em seu favor, porque descansar não é fugir da batalha, é recuperar forças para continuar lutando. E quem aprende a descansar em Deus nunca desiste, porque sabe que o descanso em sua presença não é o fim do caminho, mas o lugar onde a alma se prepara para receber a bênção que está por vir. Deus lhe diz hoje: pare de correr, pare de forçar, pare de temer, descanse em mim, porque enquanto você descansa, eu continuo agindo. E quando você despertar, verá que a minha fidelidade não descansou nem por um segundo. Número 15. Viva a esperança hoje, entre o já e o ainda não. Há um espaço misterioso entre o que Deus já fez e o que ainda não vemos. Esse lugar se chama esperança. Viver ali não é fácil, implica caminhar entre promessas cumpridas e anseios que ainda não floresceram. Mas é justamente nesse terreno que a fé amadurece e a confiança se fortalece. Porque, embora você ainda não veja a manifestação completa, a vitória já foi assegurada na cruz. Cristo já venceu e a sua bênção não está em dúvida, apenas está em processo de se revelar. O apóstolo Paulo entendia isso profundamente quando disse em Gálatas 2:20: com Cristo estou crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Ele vivia nessa tensão sagrada entre o que já era real espiritualmente e o que ainda esperava ver manifestado. Assim também você já foi abençoado com toda a bênção espiritual em Cristo, ainda que espere o cumprimento visível. Você não caminha rumo a uma vitória incerta, caminha rumo à revelação de uma vitória já conquistada. Romanos 8:24 diz: Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a essência da fé madura. Aprender a viver com alegria no meio da espera, sabendo que a semente já foi plantada, mesmo que o fruto ainda não tenha brotado. Você não espera para que Deus comece a agir, espera para que se manifeste o que Ele já completou. Imagine o amanhecer. A luz começa a se espalhar no horizonte antes mesmo de o sol aparecer por completo. Já é possível ver a mudança no céu, embora o astro ainda não tenha surgido. Assim são as promessas de Deus. Começam a iluminar sua vida antes de se revelarem em plenitude. Talvez você ainda não veja o sol inteiro, mas o brilho já anuncia que ele vem. Sua fé é essa ponte entre a escuridão da noite e a certeza do dia. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, disse Jesus em Mateus 13:31. É pequena, quase invisível, mas carrega dentro de si o poder de uma árvore. Essa semente já foi plantada em seu coração. Está crescendo silenciosamente, mesmo que você não perceba. Não apresse o processo, não desenterre a semente para ver se germinou. Confie. O que Deus planta, floresce. E se Ele prometeu uma bênção, não descansará até vê-la cumprida. Cada dia que passa, mesmo que pareça comum, o aproxima do que Deus prometeu. Mas a esperança não te chama à passividade. Não é um consolo para esperar sentado. É uma força que te move a viver com propósito no meio do ainda não. A esperança te lembra que o Deus que agiu ontem continua agindo hoje e que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está ativo em você agora. A vitória não está sendo fabricada, já foi decretada. Você apenas está vendo seu desenrolar passo a passo. Por isso, a cada semana, declare em voz alta: Cristo já venceu, minha bênção está assegurada, caminho rumo ao seu cumprimento. Essas palavras não são um desejo, são uma verdade. Você está afirmando a realidade do céu sobre as circunstâncias da terra. Está lembrando à sua mente e ao seu coração que não caminha para a derrota, mas para a manifestação de uma promessa eterna. Quando a espera parecer longa, lembre-se de que Deus trabalha em camadas invisíveis. Assim como o agricultor não vê o movimento sob a terra, você também não vê como ele está ajustando cada detalhe. Mas sob o seu silêncio, há raízes crescendo. E são essas raízes que sustentarão o fruto quando chegar o tempo. O que agora parece estagnação é, na verdade, preparação. Viver em esperança é viver com os olhos fixos no eterno. Não significa negar a realidade, mas interpretá-la pela fé. Por isso, quando algo se atrasar, não veja como negação, veja como sincronização. Deus não chega tarde, chega quando o propósito amadurece. Cada demora, cada silêncio, cada noite longa faz parte do amanhecer que vem. O apóstolo Paulo, mesmo preso e acorrentado, escrevia cartas cheias de esperança. Da sua prisão, proclamava liberdade. Da sua dor, falava de alegria. Da sua espera, glorificava a Cristo, porque entendia que a esperança não depende das circunstâncias, mas da certeza da redenção já conquistada. Quando tudo parecer em pausa, lembre-se, o céu nunca para. Sua bênção não está no futuro, está assegurada em Cristo desde a eternidade. O que você espera não é se Deus cumprirá, mas quando verá o fruto. Viva hoje como quem já possui a vitória, ainda que ela não esteja completa aos seus olhos. Levante a cabeça, sorria e declare com convicção: Cristo já venceu, minha história está em suas mãos, minha bênção está a caminho. Faça uma pausa nesta semana.
Pegue uma folha e escreva 3 evidências atuais de promessas futuras. Pode ser uma pequena melhora na sua saúde, uma palavra que te animou, uma oportunidade que se abriu, uma paz inexplicável em meio à tempestade. Esses são os primeiros raios do amanhecer, sinais de que o dia já começou a nascer. Guarde-os, leia-os nos dias nublados e lembre-se, o sol sempre volta a brilhar. Deus não quer que você viva apenas sonhando com o céu, mas que traga o céu para o seu dia a dia. Viva a esperança hoje. Sorria, mesmo que ainda doa. Agradeça, mesmo que não entenda. Adore, mesmo que não veja. Porque entre o já e o ainda não está o milagre da fé. Continuar caminhando sabendo que a história já tem final feliz. E esse final não é derrota, é plenitude. Não desista agora. O que você espera já foi escrito na cruz. Falta apenas o amanhecer completar sua luz. Você chegou até aqui. Isso já é vitória. Caminhamos juntos pelo limiar onde a pressão se transforma em proximidade, normalizamos o seu cansaço como sinal de avanço, reafirmamos que a fé é uma decisão diária. E você aprendeu a obedecer no oculto, abraçar o tempo perfeito de Deus, treinar o seu olhar, ressignificar a sua dor, render a sua vontade, discernir vozes, confiar no silêncio santo, ancorar o seu dia em oração, ler a palavra como uma carta de amor, cultivar hábitos santos, descansar sem culpa e viver a esperança entre o já e o ainda não. Agora você sabe disso. A sua bênção não se atrasou, está sendo preparada. Cada dia de espera forjou em você o caráter necessário para sustentá-la. Não desista agora, porque o fim da corrida já está à vista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar na última volta. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Ele vai com você. Você não está sozinho, e a sua história não termina em cansaço, termina em cumprimento.